nós queremos receber hoje na nossa casa a pastora Viviane Martinello. Vamos orar por ela, então? Oh, Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por essa pastora que tem entregue a sua vida e o seu coração. Ela tem derramado a sua vida na tua presença. Deus, ela tem te honrado com a sua vida, com a sua casa. E hoje essa casa, Senhor, da mesma cidade que a dela, nós honramos a unção que ela carrega, nós honramos o ministério dela, honramos a igreja, Abba Pai, o Telmo, as meninas, a Vitória, a Bela, Senhor, oramos tudo, declaramos a bênção do Senhor e honramos tudo que o Senhor tem feito nessa casa. Deus abençoa o coração dela nesse tempo, fortalece, faça dela uma mulher valente nesse tempo, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, amém. Aleluia! Eu vou gritar avivamento! Eu creio que Deus vai trazer um avivamento. Ele já está fazendo isso no meio das mulheres. Gente, é uma honra muito grande estar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Viviane. Eu e meu esposo somos pastores da Abba Pai Church, também aqui em Criciúma. Eu sou mãe de uma menina de 19 anos que já está querendo casar, gente. E o príncipe encantado já chegou lá em casa. Meu genro, que é como um filho. Chegou o dia de eu ser chamada de sogra, gente. Vai chegar para você também. E também sou mãe da Isabela, de 8 anos. Eu já quero dizer uma coisa para você. Tudo aquilo que você plantou como nora, você vai colher como sogra. Amém? Como é que está sendo teu plantio aí como nora, tá bom? Vai chegar a sua vez, querida. E a Isabela tem 8 anos e tem sido uma bênção. Deus tem feito aquilo que só Ele pode fazer. Tem coisas na sua vida que ninguém vai fazer por você. E não é porque as pessoas não querem muitas vezes, porque elas não podem. Tem coisas que só Deus pode fazer. E se você puder fazer uma oração nessa noite e dizer assim: Deus, eu quero viver aquilo que só o Senhor pode fazer. Aquilo que Ele planejou é melhor. Aquilo que Ele tem no coração dEle é melhor do que os nossos planos, do que os planos das pessoas ao nosso respeito. Mas em primeiro lugar, antes de eu começar essa palavra, eu quero honrar essa casa. Eu quero honrar a Cris, eu quero honrar os pais da Cris, a pastora Evanilda que está aqui, o esposo, de uma igreja que tem uma história na nossa cidade, história de transformação de vidas, de construção. Eu aprendi a não remover os marcos antigos, mas a honrar as pessoas que Deus tem levantado na história. Sabe, às vezes a gente fala, Deus faz algo novo. Às vezes Deus não está fazendo algo novo, Ele está dando continuidade em algo que Ele já está fazendo. E eu quero honrar ela. E a gente se conheceu, a gente já se conhecia meio de vista, mas a gente há alguns anos atrás teve um momento de conversa. E sabe quando o teu coração se apega com o coração de alguém? E a gente começou a conversar. E a gente assim, quando a gente se encontra no shopping, no mercado, a gente é difícil de desgrudar. Os nossos filhos têm que desgrudar a gente. Mãe, vamos, mãe. Porque a gente começa a trocar figurinha pastoral. E honrar por ter coragem de me colocar aqui, por tu quebrar um paradigma, por tu quebrar um pensamento humano dentro da igreja. Tu é uma mulher valente. Pode aplaudir. Não só por eu ser uma pastora na mesma cidade que você, e não existe competição entre nós, não existe rivalidade, graças a Deus.
a unção que tu carrega, a tua palavra me abençoa demais. Mas pelo fato também de aqui ser um lugar onde a gente precisa escolher as pessoas certas para edificar a noiva, edificar a igreja, eu me sinto honrada nessa noite. E eu te abençoo para que mulheres livres, mulheres que não competem, mas se completam, sejam levantadas a partir da tua casa e da tua vida, em nome de Jesus. Amém? E eu gosto da Cris, porque a Cris é de verdade, gente. Quem congrega aqui sabe disso. Ela é muito transparente, né? Ela não tem uma performance, ela é isso mesmo. E como é bom. E também honrar aqui a vida da pastora Maria Helena. Meu Deus, essa mulher, o que a gente aprende com ela, o legado que essa mulher tem deixado, tem nos ensinado. Eu sou muito grata a ti, Carlinha, a todas as pastoras que estão aqui, em nome de Jesus. Gente, a palavra que eu trouxe para essa noite, separa aí, parte no teu coração, porque ela vem para te abençoar, mas ela vem para te trazer uma responsabilidade. Você está preparada? O nome da palavra de hoje, segura, valentes pela presença. Valentes pela presença de Deus. E eu queria até falar um pouco mais, não só valentes, mas anfitriãs da presença de Deus. Deus está fazendo um grande movimento na terra. E novamente Ele escolheu as mulheres para esse tempo. Você não pensa que não é uma modinha. Eu lembro que eu fui ministrar uma vez em Curitiba, e a pastora falou assim para mim: eu estava muito receosa de te convidar, porque tem uma moda aí, né? Uma moda de reunião de mulheres, de culto de mulheres. E eu fui tão pressionada a te chamar para fazer um culto de mulheres. Eu falei: pastora, não é uma moda. É um movimento do céu que está vindo, está brotando. E sabe, nós precisamos estar atenta aos movimentos do céu. Aquilo que Deus está fazendo nesse tempo. E Ele chamou nós mulheres nesse tempo a sermos anfitriãs da presença de Deus. O significado de anfitrião, eu fui olhar, ele é o dono da casa, mas ele recebe, quando ele recebe um convidado, quando ele recebe alguém, ele está sendo todo cuidadoso com os detalhes. Hoje nós temos aqui a Cris como anfitriã dessa casa. Ela vai, né, a função dela, independente da dimensão, se é numa casa ou se é na igreja, é convidar, é reunir, é acolher, é fazer as honras da casa. Eu tenho certeza que você está sendo muito cuidada aqui, amém? Esse é o propósito do anfitrião, é receber. E o Senhor está falando: eu estou chamando algumas mulheres para serem anfitriãs da minha presença. Mas antes que você pense já numa faxina para receber Ele, eu quero te dizer que Ele ama as manjedoras. Ele ama os lugares simples. O Senhor está escolhendo mulheres simples, mulheres que não têm nada para oferecer. É justamente você que Ele tem chamado. Eu comecei a entender que a maneira de Deus falar conosco é muito particular, mas ela não é só individual, ela nos liga às outras mulheres. Se o inimigo quer nos separar, o Espírito de Deus quer trazer unidade. Faz um mês atrás, o Senhor colocou no meu coração um tempo de jejum. O Senhor disse: filha, vocês, como igreja, vocês precisam voltar à prática do jejum. E eu lembro que eu fiquei tão resistente, porque eu estava naquele tempo tão ansiosa. Quem aí já andou ansiosa? E quando a gente está ansiosa, o que a gente faz? A gente come. E eu estava daquele jeito, gente. Um prato já não era mais suficiente, eu já precisava de mais um. Eu estava tão ansiosa. E bem naquele momento o Senhor falou comigo: eu preciso que você jejue. Eu quero revelar coisas profundas, eu quero derramar minha presença, mas eu preciso que você entre nesse lugar. E eu aprendi uma coisa muito importante, que o jejum, ele não é capaz de transformar. O jejum não é capaz de fazer coisas que só Deus pode fazer, mas o jejum é o veículo que te leva até esse lugar. Eu descobri que a oração é o veículo que nos leva até esse lugar. E eu bem resistente, falei: tá, amém, Deus vai dar uma oportunidade. Daí eu comecei a fazer conta, não sei se você já fez isso, mas na outra quinta tem a festa da Beltrana. Como é que eu vou estar de jejum na festa dela? Nem combina. Mas vai ter isso na igreja, daí não vai dar para jejuar. E eu comecei a fazer as contas.
Mas como Deus é perfeito, uma mulher me ligou, uma moça lá da igreja, aliás, mandou uma mensagem, falou assim: Vivi, eu estou com uma dúvida. O Senhor está me pedindo para mim fazer 21 dias de jejum de Daniel. Mas eu estou com tanta dúvida, e já que tu é uma pessoa tão experiente no jejum, pode me ajudar? Eu falei, tá bom, Deus, eu já entendi. Eu falei, posso, vou começar junto contigo. E eu lembro que tinha o abatê lá na igreja, que a gente faz uma festa da cultura, né, das gaúchas. Tem gaúcha aqui hoje. E a gente faz um costelaço, e estava eu lá no costelaço com água. E parece que toda a minha programação realmente não deu certo, porque eu queria uma semana bem tranquila, e foi os dias que mais teve festa, porque Deus, quando Ele quer te esmagar, Ele sabe fazer bem feito. Só que o que eu não sabia é que já existia um movimento que Deus estava fazendo no mundo sobre jejum. Quando eu estava finalizando, o Senhor falou assim comigo: filha, eu quero que você faça agora um jejum de 3 dias, como o jejum de Esther. Eu quero liberar algo no meio das mulheres, e eu preciso que elas entrem nesse veículo, e que esse veículo leve elas até a mim outra vez. Quando eu obedeci, a gente fez 3 lives, alguém estava aí nas lives que a gente fez? Nós começamos a viver um movimento lindo nesses 3 dias, começamos a orar juntas, e eu comecei a compreender que nós precisamos acessar lugares antigos que nós ainda não estamos mais acessando. Num desses dias de live, eu tive uma visão tão linda, uma porta antiga, que há muito tempo não havia sido aberta. Na minha visão, enquanto empurravam aquela porta, ela fazia aquele barulho de ranger, porque ela estava há muito tempo fechada. E eu perguntei para o Senhor: Senhor, que porta é essa que o Senhor está abrindo? Que acesso a esse novo que o Senhor está entregando na nossa mão? E Ele disse assim: essa porta é a porta do secreto, e eu estou convidando as mulheres do secreto a entrar de volta nesse lugar. Nós estamos vivendo um tempo de muita exposição, é muito fácil se expor. Você faz uma live, você faz um story, você faz uma postagem, é muito fácil. E Deus está fazendo um convite: eu quero as mulheres do secreto. Eu estou chamando as mulheres para o secreto. Existem coisas profundas que Deus quer liberar sobre nós. As nossas conferências não serão mais sobre cura. Sabe por quê? Porque Deus está nos dando uma missão. Chegou a hora de abraçarmos a espada que Ele nos entregou e sermos uma mulher com espada nas mãos, valentes pela presença, valentes pela verdade. Chegou a hora. Você pode pensar: Deus, mas como que vai ser isso? Quando eu olho para a minha vida, eu não enxergo essa força, eu não enxergo essa valente. Muito pelo contrário, eu estou tão cansada. Quem falou essa frase essa semana? Eu estou tão cansada. Sabe de umas artimanhas que o inimigo tem usado? Achei tão incrível a palavra da Cris aqui no começo. Falei para ser ela ali, falei: meu Deus, essa semana eu tive um devocional. E eu vou falar algo aqui, eu vou ser vulnerável. Posso ser vulnerável com vocês? Rasgar coração? Somos todas mulheres, amém? Eu faço terapia. Faço terapia. Precisei. Com uma psicóloga. Isso já era um tabu na igreja, né? Mas eu precisei para entender. É como se eu entrasse num ambiente novo, eu não sei entender o que está acontecendo nesse ambiente. Eu falei para ela: me ajuda. E eu estava muito cansada algumas semanas atrás, muito cansada. E eu falei: Deus, eu estou cansada, eu vou inventar mais essa de jejum, mais essa de live. E na segunda-feira eu sentei com ela, a psicóloga. E eu falei com ela assim: olha, que na verdade é mais amiga do que psicóloga, mas ela acaba tendo toda a técnica dela e me abençoando. E eu falei para ela o que eu estava sentindo. Falei: olha, eu estou muito cansada. E ela disse assim para mim: Vivi, Deus me levou a Êxodo. Eu estou parada em Êxodo. E eu quero
tirar um parênteses aqui para você e falar uma coisa para você. Deus pode soprar um livro das Escrituras para você ler. E Ele vai trazer tanta revelação desse livro, que Ele vai te dar uma mensagem totalmente nova, através de livros que você até já leu das Escrituras. E ela disse assim, que o Espírito Santo falou para ela, vai para Êxodo. E ela começou a dizer, Deus, Êxodo é um livro mais difícil. O Senhor falou, vai para Êxodo, minha filha. Quando ela foi para Êxodo, ela começou a receber revelações de Deus. Quando eu comecei a falar para ela, olha, eu estou tão cansada, tem algumas coisas que eu preciso deixar, faz agora, graças a Deus eu consegui, já estou colhendo os frutos disso. Esse é o 2º mês que eu não viajo. Fiquei dentro da minha casa, sendo esposa, sendo mãe. Esse mês eu não viajo, mês que vem eu não viajo. Sabe, o fruto da decisão de estar em casa, de ser uma mulher presente dentro de casa. Isso também é vontade de Deus. Como você edifica a sua casa. E eu falei para ela, mas eu estou tão cansada. Daqui a pouco as viagens vão começar. E ela disse assim para mim, Vivi, quando o povo estava numeroso, uma das coisas que fez Faraó oprimir o povo foram 3 características. Escute, 3 características do povo de Israel. Eles eram numerosos, eles eram férteis e eles eram prósperos. Todas as vezes que você for numerosa, que você for fértil e que você for próspera, você vai sofrer oposições. O lugar do estabelecimento não é um lugar livre de guerras, deixa eu te falar isso. Vocês lembram quando o povo sai do deserto, eles vão para a terra prometida, o que tem lá? Inimigos que eles nunca lutaram. Deixa eu falar uma coisa para você, ainda que tenha opressão de trabalho, e o que Faraó fez? Ele deu o que para oprimir o povo? Trabalho. Você faz isso para mim, você é tão boa nisso, você já ouviu isso? Ele aumenta o trabalho, e você vai achando que isso é, o que você acha que é? Promoção. Você precisa definir uma coisa dentro de você, o que é promoção dos homens, o que é promoção de Deus. Às vezes aquilo que a terra está aplaudindo, o céu não está aplaudindo não, você precisa andar no compasso do céu. E eu comecei a aprender, que enquanto o mundo quer nos encher de trabalho, Deus quer nos levar para adorar Ele. O povo queria sair para adorar e Faraó não queria deixar. Posso dizer uma coisa para você? Talvez depois dessa conferência você vai ter que ser valente o suficiente para pegar a sua agenda e riscar algumas coisas. Disso eu não participo mais. Você ter coragem de dizer não para algumas pessoas. Você ter coragem de olhar para o céu e dizer, Deus, qual é a minha agenda para hoje? Às vezes você vai estar tão corrida, mas Deus vai falar, eu quero que você vá lá no hospital orar por alguém. Você precisa estar alinhada à agenda do céu para você nesses dias. Mas como ser uma valente pela presença? Como ser uma anfitriã da presença de Deus? Eu quero dizer uma coisa para você, uma das coisas que a presença de Deus faz na nossa vida é estabelecer. Eu não sei se você tem palavras proféticas sobre você, tem? Quem aqui tem palavras sobre a sua vida que ainda não se cumpriram? Pode levantar sua mão bem alto, uau. Mas eu quero dizer para você que essa palavra está sobre você, taxiando, sabe? Ela está taxiando em cima de você, e aquilo como a Cris falou, depois continuamos a conversa ali, ela olhou para mim, Vivi, ninguém pode impedir aquilo que Deus está fazendo, né? Eu falei, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir as palavras de Deus na sua vida, ninguém impede, mas elas ficam como em cima de nós. Mas existe uma hora que a presença de Deus, ela estabelece aquilo que Ele já decretou. Você vai ver Davi recebendo palavras, mas leva um tempo o estabelecimento. Você vai ver José recebendo sonhos e palavras, mas leva um tempo para o estabelecimento. Porque quando a presença de Deus vem, ela estabelece. E se tem uma coisa que Deus está fazendo nesses dias, é um derramar da sua presença. Eu vou fazer uma conferência em setembro, e eu falo disso, porque todo ano a gente também faz uma conferência lá.
Mas o Senhor falou comigo no final do ano passado: filha, façam conferências, façam. Mas não esperem delas aquilo que só o secreto pode fazer. Podem fazer, porque conferência aqui é para conferir. O que Deus está falando para ela? O que Deus está... Vamos conferir, isso é conferência. É a gente receber de um de outro, mas não espere de uma conferência aquilo que só o seu posicionamento, o seu tempo com Deus pode te dar. E chegou essa hora. Por muito tempo nós como igreja brasileira, nós ficamos escravizadas de eventos, de ministros, do fulano, do ciclano, mas agora Deus falou: eu rasguei o véu. E lá no seu quarto, lá na sua sala, no tapete da sua casa, eu vou me revelar de maneiras profundas. Você não precisa mais que alguém te leve à presença, porque eu já rasguei o véu da presença. E eu ouso dizer que esse avivamento entre as mulheres não é um avivamento entre os eventos das mulheres. Porque Vasti, enquanto o rei tinha um banquete, Vasti também fez o banquete dela, com as mulheres. E o rei chamou Vasti e disse: vem Vasti, chamem ela, eu quero mostrar a minha rainha, eu quero mostrar a beleza dela, eu quero que todos vejam quem ela é. E ela diz assim: eu não vou abrir mão do meu banquete com as mulheres para servir ele. E eu tenho tanto temor de alguns dos nossos banquetes, das nossas conferências, nos impedir de fazer a vontade dele. O Senhor está falando para mim e para você nessa noite: quando eu te chamar, vem. Quando eu te chamar, vem. E quantas vezes nós não vamos? Sabe? Deus está derramando da presença dEle nesses dias, derramando do seu Espírito. E a Bíblia fala em Joel que Ele derramaria do Espírito nos últimos dias. Gente, fala comigo: quem derrama, economiza. Quem derrama, economiza. Quem derrama, derrama. E Ele disse: eu não vou economizar, eu vou derramar do meu Espírito. Existe uma janela aberta nesse tempo para nós, uma janela de uma oportunidade única que Deus está fazendo nesse tempo. Eu ouso dizer que o Sul, como a Cris falou, a gente importava os avivamentos, a gente ia para outros estados, a gente ia naquela época nas conferências e Deus derramava, mas eu acredito que já existia palavras de ondas de avivamento que viriam do sul do país, o lugar mais improvável. Quando eu vou conversar com os ministros por aí, que a gente se encontra nas salas pastorais, eles falam para mim assim: mas o sul é tão frio, né? Eu falo: essa é uma mensagem antiga. Essa é uma estação que já passou. Bota o teu pé lá no sul para te ver o que Deus está fazendo. Fome e sede da presença de Deus tem surgido desse lugar. Tem surgido. Mais ainda, posso dar uma palavra para você? Você vai repetir essa palavra para a sua amiga que está aí do seu lado. Ainda nem começou, fala para ela. Ainda nem começou. Nós nem tocamos naquilo que Deus vai fazer aqui nos próximos anos. Tem uma janela de oportunidade. Há um convite do céu. E Ele mudou o nosso nome. Ele está dizendo assim: quem são as mulheres do secreto? Eu vi um exército sendo alistado por Deus. E eu perguntei: Deus, qual o nome dessas mulheres, como achá-las? E Ele falou assim: as mulheres das fileiras desse exército são as mulheres do secreto. As mulheres que amam o secreto. Nós também vivemos um tempo onde nós temos duas palavras muito fortes, mas uma dessas palavras são muito mais usadas. Nós temos duas palavras: influência e referência. E nós vamos ver muitos influenciadores. Nós estamos na era dos influenciadores. Nunca se viu falar tanto sobre influência. Só que algo interessante sobre influenciadores é que não importa se ele é de Deus ou não, ele influencia. Nós seguimos pessoas que nos influenciam. Por isso que é bom você hoje olhar no seu Instagram, nas suas redes sociais, quem você segue. Porque realmente você está sendo influenciada por aquela pessoa. Não adianta dizer assim: eu só gosto de olhar, eu sou curiosa. Você está contemplando, você vai ficar parecido com o que você está vendo.
Você vai ficar parecido com tudo aquilo que você contempla. Quer ver uma coisa? Pensa aí nos seus amigos, nas tuas amigas mais próximas. Vocês são parecidas. Vocês se vestem parecidos, vocês falam parecido. É a coisa mais incrível. Você nem percebe, aquela pessoa influencia a sua vida. Por isso que Provérbios vai nos dizer assim, ó, cuide de com quem você anda. Porque se você andar com um sábio, você vai se tornar sábio. Se você andar com tolo, você pode andar em péssimos lugares. Nós vamos andar nos caminhos onde as nossas amigas estão andando. Você vai daqui a pouco conhecer a mãe dela, a tia dela. É uma junção. Nós nos relacionamos. Isso é influência. Influência qualquer um pode ter. Eu posso ser uma influência. Você pode ser uma influência. Existem influências malignas. Entre os adolescentes hoje nós vemos essa plataforma chamada TikTok. Que Deus livre os nossos filhos disso. Das influências que estão lá escondidas. Eu ouso dizer que existem adolescentes que já viveram no quarto deles o que um homem de 50 anos ainda não viveu. Experiências que nós não imaginamos, porque são referências. Mas o céu não está procurando referências. O céu, influências, o céu está procurando referências. Homens e mulheres que são referências. E o que uma referência faz? Você diz assim, como que faz para ir para lá? O que a pessoa vai te dar? Uma referência. Nós vamos viver dias como igreja brasileira de referências e não de influências. O Senhor vai levantar homens e mulheres com referencial de família, criação de filhos. A sua casa é esse lugar onde você é guardiã da presença. Aqui na minha casa não. Eu sou valente pela presença e pela verdade que Deus está construindo na minha casa. Mas nós precisamos da presença. Ela precisa ser derramada. E eu queria que você abrisse Joel 2:28. Você está com a sua arma aí na sua mão? Abre aí comigo. Joel 2:28. No 28 diz assim: então depois de eu tiver feito essas coisas, eu derramarei do meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Os seus filhos, as suas filhas, elas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Naqueles dias eu derramarei do meu espírito, até mesmo sobre servos e servas. Eu farei maravilhas nos céus e na terra, sangue e fumaça e colunas de fumaça. O céu se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o terrível dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois alguns no monte Sião e em Jerusalém escaparão, como o Senhor prometeu. Então estarão entre os sobreviventes que Deus chamou. Quero dizer uma coisa para você, quando ele diz assim, então depois que eu estiver feito essas coisas. Que coisas? Antes dessa palavra, o Senhor faz duas coisas importantíssimas. Antes de ele dizer, eu derramarei da minha presença, eu não vou economizar, eu vou derramar do meu espírito. Eu vou trazer um novo tempo. Mas o que ele pede? Ele diz assim, voltem para mim, lá no versículo 2, aliás, capítulo 2 e o versículo 12, diz assim, por isso diz o Senhor, voltem para mim, de todo coração, não é pela metade, é de todo o coração, e venham a mim com jejum e choro. O Senhor está fazendo um convite para nós nessa noite. Ele está dizendo assim, tem um carro ali fora no estacionamento da igreja esperando cada uma de nós. Um carro chamado jejum e oração. É tempo de voltarmos às práticas antigas. Nós precisamos voltar. Sabe, uma das coisas que a gente faz muito, e a gente perdeu, é que a gente toma as decisões sem perguntar para Deus. A gente está toda hora decidindo e não pergunta para Deus, Deus é para mim ir lá, é para mim fazer isso. O jejum te devolve isso.
Nesses 3 dias de jejum que a gente teve junto agora, eu tive que tomar decisões tão importantes, que coincidiu, né, aquela cristocidência no meio desses 3 dias. E só porque eu estava sensível à voz de Deus, eu parei para perguntar todas as vezes: Senhor, eu devo fazer isso? Senhor, eu levo essa pessoa junto comigo? Senhor, eu preciso fazer isso? Senhor, é o céu que está sinalizando? Porque a gente pode fazer muitas coisas boas sem a presença de Deus, sem o aval de Deus, sem a autorização de Deus. A presença de Deus, quando ela vem sobre a nossa vida, ela nos enche. E quando a presença de Deus nos enche, tudo aquilo que está aqui dentro, aquilo que é vazio, vai para fora. Por muito tempo nós como igreja caímos no poder de Deus. Sabe o que o Senhor está nos convidando hoje? Para a gente cair por dentro. Transformações que ninguém está vendo, que vão ser visíveis daqui a alguns anos. Mudanças drásticas dentro de nós. Existe uma construção silenciosa que Deus está fazendo através da presença dEle. O Senhor está dizendo: depois dessas coisas eu encherei do meu espírito. Se existe um movimento que nós podemos iniciar depois dessa conferência, é um tempo de jejum e oração. Eu creio que acredito que deve ter tido um tempo de jejum antes. A gente sempre se consagra para aquilo que Deus vai fazer. Mas existe um movimento entre as mulheres, um movimento na terra de jejum e oração nesse tempo. Nós precisamos entrar nesse lugar outra vez. Nós precisamos acessar essa porta antiga que até vai rangir quando abrir, mas lá dentro tem unção e tem favor do alto. Eu quero dizer algumas coisas que só a presença de Deus faz. A primeira, a presença de Deus, ela nos transforma. Existem algumas transformações que você já tentou. Tem mulheres aqui que é aquele tipo de temperamento que bateu, levou. Ninguém vai sair da sua presença sem uma reação. Esse é o tipo de pessoa assim, ó: eu não levo desaforo para casa. Essa é uma frase sua. Muitas mulheres têm essa reação. Mas quantas vezes eu já conheço, tenho amigas assim, que elas choram diante da presença de Deus, tipo assim: Senhor, me ajuda, me ensina a mudar, que eu não seja tão reativa, que na hora que eu ver uma coisa errada, ou que o meu marido fazer alguma coisa, meus filhos, que eu não quero ter essa reação. Quantas vezes você já teve uma reação que você se arrependeu? Você pode confessar junto comigo aqui? Quantas que você se arrependeu, que você se envergonhou? E você vem lutando tantos anos para isso, e você não consegue mudar. Eu quero te dar um segredo: a presença de Deus, ela tem a capacidade de transformar a nossa vida. Quando você, a sua família toda dormir, ou pela manhã, quando ainda todos dormirem, se você se jogar no tapete da sua casa, no chão, e dizer assim: Senhor, eu não consigo, eu não tenho graça, eu não tenho força, eu não consigo mais, a presença de Deus vem transformando a sua vida. Em Atos 9:14, eu não vou abrir, mas a gente vê Paulo em Damasco. Paulo indo perseguir os cristãos. Imagina, Paulo estava certo de que ele estava indo para o lugar certo, fazendo a coisa certa, ele estava perseguindo Deus. Se nós, nos nossos erros, nas nossas falhas, escute o que eu vou falar para você, nós precisamos que Deus nos mude, não conseguimos, quem dera aquelas coisas que nós achamos que estamos certas, mas não estamos, que nem vemos, que nem sabemos, que achamos que estamos indo para o lugar certo. A presença de Deus impede que você faça coisa em nome dEle que Ele nunca te chamou para fazer. A presença de Deus vem sobre Paulo, sobre Saulo ainda. Deus muda o nome dele, transforma, ele cai daquele cavalo, ele cai cego. E há uma transformação. A gente vê Pedro caindo em si, Pedro cheio de coragem. Mas Pedro, antes de ser corajoso, Pedro foi medroso. Pedro negou Jesus. Mas quando o Espírito Santo vem em Atos, você vê um Pedro totalmente novo se levantando. Se tinha um Pedro medroso na crucificação, dizendo: eu não conheço esse homem, você veio em Atos, depois de Atos 2, da descida do Espírito Santo, um Pedro totalmente diferente. Um Pedro que tem coragem de falar. A Bíblia diz assim, eu não vou ler para nós não perder tanto tempo, mas a Bíblia diz que Pedro, dando um passo à frente dos 11, levanta a voz. Pedro cheio do Espírito Santo, não era mais o Pedro medroso. Eu quero dizer para você, você cheia do Espírito Santo, você não é mais a mulher que você sempre foi. Mas eu tenho medo, eu não tenho coragem. Se o Espírito Santo vir sobre você, Ele vai dizer: abre a sua boca que eu vou te encher.
Mas quantas vezes tememos, temos medo? A presença de Deus muda as nossas convicções culturais e tradicionais. Às vezes algumas de nós somos presas por causa da nossa cultura, das nossas tradições. Eu conversei outro dia com uma mulher e eu questionei ela sobre algo. Eu falei, por que você não faz isso? Eu estou esperando a minha mãe e a minha avó morrer. Eu falei, por quê? Não, quando elas morrerem, que elas forem para o lar celestial, aí eu vou fazer. Eu falei, não, você não pode fazer isso, você tem que viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas quantas vezes nós somos presas pela cultura? Eu conheço uma moça, eu amo ela demais, ela é cheia do Espírito Santo. E sabe aquele tipo de mulher que não anda na cultura dela? Ela anda um passo à frente. Eu olho para ela e converso sempre e pergunto, o que Deus está falando para você? Porque ela não anda na cultura, ela não se parece. Sabe aquele tipo de pessoa que a presença de Deus é tão forte na vida dela, que ela não consegue ser igual a ninguém, ela só consegue ser a versão que Deus criou dela mesma. E eu acho lindo nela uma coisa, ela celebra o que os outros estão vivendo. Ela está toda hora dizendo, olha, a voz daquela pessoa é tão linda. Ai, eu amei aquela palavra daquela pessoa. Ela está sempre recebendo, ela é uma fonte a jorrar. Mas ela está sempre recebendo porque ela é cheia da presença. Quando você é cheia da presença, você é original. Você não precisa ser igual a ninguém, você é original. Você caminha num compasso diferente. Eu vou dizer para você uma coisa. As mulheres que Deus está levantando estão andando num compasso totalmente diferente. Eu vou falar. Deixa eu tomar uma água primeiro. Não estranhe se Deus te afastar do teu bando. Não estranhe se todas as suas amigas forem você ficar. Porque Deus também usa uma frase que as mães usam muito. Você não é todo mundo. E se você quer ser uma mulher que anda na presença de Deus, se prepare para Deus mudar as suas tradições, a sua cultura. E Ele vai mudar. E aí, falando sobre isso, Pedro, vocês lembram de Pedro? Extremamente resistente ao evangelho para os gentios. Lembram de Pedro? Resistente, judeu, com toda aquela pompa, né, das regras judaicas. Só que um dia ele vai na casa de Cornélio, e enquanto o almoço fica pronto, Pedro entra dentro de um veículo. Vocês sabem disso? Sabe qual é o nome do veículo? Oração. Pedro, enquanto o almoço ficar pronto, ele sobe no terraço, a Bíblia diz, e ele entra no veículo da oração e ele começa a orar. Enquanto ele ora, Deus traz uma visão para Pedro. Deus mostra um lençol vindo do céu, descendo do céu o lençol, cheio de répteis, cheio de coisas impuras. E o Senhor fala assim para Pedro, Pedro, mata e come. E Pedro falou, Deus me livre. Não, Senhor, eu nunca colocaria coisas impuras na minha boca. Afinal, eu sou o teu filho. E Deus muda a perspectiva de Pedro naquela hora e diz assim, Pedro, não chame de impuro aquilo que eu já purifiquei. Não chame de impuro aquilo que talvez a terra chama de impuro, os céus já purificou e chama de puro. Deus então muda uma cultura, muda uma tradição e faz de Pedro um dos apóstolos entre os gentios. E graças a Deus, porque nós estamos aqui por isso. Fomos alcançados. Eu quero dizer uma coisa para você, quando o Senhor me chamou para as prostitutas, eu era uma mulher dona de casa, que não tinha ajuda de faxineira, cuidando de uma menina pequena, não dirigia, eu ainda não tinha carteira de motorista. Eu quero liberar uma palavra aqui sobre você que tem medo de dirigir. Você que está com a carteira, até já tirou, mas não dirige por medo. Seja valente, mulher. Para de fugir dos desafios. Em nome de Jesus, eu quero declarar, você que ainda não dirige,
Pega aí. Você que ainda não dirige. Esse ano você vai tirar sua carteira. Esse ano. Olha, eu vou falar mais. Ano que vem, na conferência Originais, você vai vir motorizada. É você que vai dar carona. É você. Olha, eu te abençoo com a carteira nessa noite com o carro. Com a carteira e com o carro. Em nome de Jesus. Você tem que... Porque como que Deus vai te dar um carro? Tu não tem carteira. Se prepara para receber as bênçãos de Deus. Em nome de Jesus. Agora até esqueci o que eu estava falando. Pedro. Então chama de impuro. Certo. Elas me ajudam, maravilhoso. Eu estava dentro de casa, não tinha ainda a carteira. Gente, eu tirei a carteira com 35 anos. Morrendo de medo. Mas hoje, até para Curitiba eu vou de carro e volto. Escute, e tem amigas minhas que tiraram a carteira antes de mim que não pegam o BR. Não é o tempo que você leva, é a sua coragem, aquilo que Deus entrega na sua mão. E eu dentro de casa, o Senhor falou assim para mim, eu ouço o choro das prostitutas, eu quero que você vá lá. Que você diga a elas que elas são minhas filhas. Primeira coisa que eu falei, Deus, eu nunca entrei num lugar desse. Eu perguntei para o meu marido, amor, tu conhece alguma zona de prostituição aqui na cidade? Ele, não. Daí ele falou, por que isso? Daí eu falei, porque o Senhor está me chamando para ministrar as prostitutas para mim dentro das boates. Gente, naquele dia, aquele lençol desceu com mulheres que eu diria são indignas. Elas não têm direito. Naquele dia o Senhor mudou a minha tradição, a minha cultura, os meus olhos. E de repente desceu do céu aquele lençol com mulheres que já não eram impuras, já eram filhas, que precisavam reconhecer o Pai, que precisavam ter o caminho de volta para casa. Só a presença de Deus nos convence a amar aquilo que Deus ama. É só a presença de Deus que nos convence a amar o que Deus ama. Na nossa força nós não conseguimos. Quantas mulheres que estão aqui, eu tenho convicção que nessa noite vai descer um lençol do céu. Que aquilo que você chamava de impuro, o Senhor está dizendo assim, filha, é puro, eu estou te chamando para esse lugar. A presença de Deus, ela aponta para o tempo certo. A presença de Deus, ela sinaliza o tempo certo das coisas. E eu quero dizer para você que o tempo certo não é o seu tempo, é o tempo de Deus. Eu lembro que em 2007, eu estava numa escola, e pensa num lugar onde Deus, é como se fosse uma conferência por 45 dias de conferência. Pega essa conferência aqui, 45 dias disso aqui. E o Senhor começou a mexer, você vai sair daqui mexida. Ele começou a trazer tantas coisas à luz. E eu lembro que eu precisava tomar uma decisão, com tudo aquilo que Deus tinha feito. Porque, sabe de uma coisa, não sejamos só ouvintes, mas praticantes daquilo que Ele nos trouxe. E eu falei, Deus, mas eu tenho tanto medo de tomar essa atitude. Eu não sei como que vai ser, qual vai ser a reação da pessoa. Senhor, como que vai ser? O Senhor falou claramente comigo, eu vou sinalizar o tempo certo. Algumas das situações que nós vivemos é porque nós não discernimos o tempo de Deus. Mas quando a presença de Deus está em você, quando você é guardiã dessa presença, quando essa presença habita dentro de você, tudo acontece no tempo certo na sua vida. Até os nãos de Deus, depois você vai entender, ainda bem que Ele me disse não. Eu olho para trás, para as minhas orações de 2014, sabe o que eu penso? Eu glorifico tanto a Deus porque cada uma daquelas orações não foram respondidas. Hoje eu olho para trás e digo, Deus, obrigada, porque o Senhor me disse não, e o Senhor abriu tudo no tempo certo. A Bíblia diz lá em Atos, para embasar essa palavra,
que ele diz, Jesus então diz para os discípulos, olha, fiquem aqui, até que do alto desça poder. Não se mova até que do alto desça poder. E vou falar algo para você, não faça nada sem a autorização de Deus. Não vá fazendo porque todo mundo está fazendo, tenha a autorização de Deus. E a autorização de Deus não é só assim, Deus, posso? Né? Porque tem até uma piada que fala assim, né? Que uma menina falou, Senhor, será que é o João que eu vou casar com ele? Ai, Senhor, me dá uma confirmação, fala comigo. Aí ela foi andar e o sino da igreja tocou. Aí o sino tocando, é o João, é o João, é o João. Daí ela foi falar com o pastor, pastor, eu estava vindo para cá e pedindo, será que é o João? E aquele sino tocou e veio assim muito forte, é o João, é o João. Aí o pastor falou, pensa bem, olha bem, não é não, não é não. Às vezes, nós buscamos confirmações de tudo quanto é lugar. Às vezes, a gente como pastor, a gente escuta umas confirmações que eu fico assim, meu Deus, que criatividade. Mas, sabe uma das coisas que eu aprendi na caminhada com Deus? Seja uma mulher que respeita a autoridade. Anda na autoridade do teu marido. Hoje, antes de sair de casa, eu falei, Theo, me abençoa, põe a mão na minha cabeça. Não quero ser uma mulher de cabeça descoberta. A autoridade das pessoas estão ao seu lado. Quem é a autoridade na sua vida? Deus te deu algo novo, compartilha. Isso testifica contigo. Nós temos pastores, né? Todo pastor precisa de pastor. Nós temos pastores. Semana passada, me sentei com o nosso pastor e o Telmo na mesa. Falei tudo aquilo que eu estava entendendo de Deus. O pastor falou, filha, isso aqui é isso, mas isso aqui eu acredito que não é tempo. E se submeter àquilo que Deus está fazendo através da autoridade das pessoas. Sabe, se falou para esperar, espera. Que do alto vai vir poder sobre você. E é lindo quando você vê Atos 1, a promessa do Espírito, mas em Atos 2 o Espírito vem, quando você obedece, ele vem. E falando sobre a autoridade, a presença de Deus, ela faz com que a verdadeira autoridade floresça. A gente vê a vara de Arão, quando aqueles homens começam a lutar contra a autoridade de Moisés, a autoridade de Arão. Então Deus propõe algo, peguem a arca da presença, coloquem as varas ali. A vara que florescer na minha presença, foi a vara que eu escolhi. Você não precisa abrir, mas diz assim, que a vara de Arão, porém brotou, produziu flores e deu amêndoas. Uma vara viva não faria tudo isso numa noite só, muito menos uma morta. Deus claramente afirmou a sua escolha para acabar com a rebeldia e as murmurações do povo de Deus. Deixa eu te dar um segredo, Arão não discutiu, ele não se impôs, ele simplesmente se colocou na presença de Deus. Tem coisas que Deus vai, através da presença, fazerem florescer na sua vida, para mostrar que Ele te escolheu. É igual às mães. As mães são a vara de Arão dentro da arca. Floresce todo dia. Pois você diz para o filho, vai sair, leva a jaqueta, porque pode esfriar. Se ele não levar a jaqueta, vai esfriar, ele vai passar frio. Por quê? Deus deu uma autorização na boca da mãe. É por isso que quando você vai falar com o seu filho, você precisa entender que você é autoridade. Libera palavras de bênção. A Bela, antes de ir para a escola, eu falo que Deus te guarde, te abençoe, te livre de todo mal em nome de Jesus. Filha, você é uma bênção. Você é super inteligente. Em nome de Jesus, eu começo a orar por ela, tá, mãe? Amém. Outro dia ela assim para mim, mãe, sabia que eu sou a pessoa mais linda da escola? Eu falei, meu Deus, é sério isso? Sim, eu me sinto a mais linda, realmente você é. Falei para ela, por quê? Tão afirmada, o poder da mãe. Deus vai autorizar as suas palavras. É igual com os nossos maridos, né? Aquela frase que eles não suportam, mas a gente às vezes fala, eu não te disse? O que é que eu te falei? É tão maravilhoso quando uma mulher dentro de casa, ela tem voz de sabedoria onde o marido pode ouvir.
Quantas mulheres estão como goteira, falo, o marido não quer nem que ela saiba das coisas. Outro dia um rapaz assim para mim, pro Telmo, nós falamos, olha, você vai precisar compartilhar isso com a sua esposa. Ele contou uma situação, pelo amor de Deus, não. Não, porque ela vai ficar falando na minha cabeça. Aí eu disse, não, pode deixar que eu vou conversar com ela. E aí eu conversando com ela, eu falei, quando você fala demais, você perde autoridade. Deus está restaurando a autoridade de mulheres dentro de casa. Mas é só quando você coloca a sua vara na presença de Deus. Você não precisa xingar, você não precisa reclamar, você não precisa, porque a presença de Deus vai se encarregar de as pessoas verem. Escuta, ele falou só assim, ó, vai florescer, mas quando a presença de Deus vem é mais do que você imagina. Floresceu, deu frutos e frutos maduros. Deixa o Senhor fazer da sua boca um lugar de frutos, flores, frutos e frutos maduros. Arão não discutiu. A presença também, ela é carregada no ombro das pessoas. O Senhor não vai carregar a presença de Deus sobre ministérios. Eu quero falar isso para você. A presença de Deus não é carregada numa placa de uma igreja, nem no nome de um ministério, mas a presença de Deus está sobre pessoas. O Senhor está escolhendo pessoas onde Ele possa derramar a presença dEle, e você carregar a presença por onde você for. Há uma graça, Deus está fazendo, porque, sabe, Deus não tem contrato fechado com ninguém. Deus não tem contrato fechado. A grande verdade é que a Bíblia diz que Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Ele está procurando pessoas onde Ele possa derramar a presença dEle. A presença de Deus é tudo o que nós precisamos. Nós podemos ter uma bela voz, nós podemos saber ministrar muito bem, a gente pode ter toda a beleza, nós podemos ter toda a prosperidade. Se nós não tivermos a presença de Deus, nós não temos nada. Nós não podemos nos acostumar com culto sem a presença de Deus. Nós não podemos nos acostumar com uma vida sem a presença de Deus. Eu quero dizer para você que Deus tem mais para derramar, Ele quer derramar. Mas nós precisamos entrar no veículo da oração e do jejum, que vão nos levar para lugares que ainda não acessamos em Deus. Sabe o que eu vejo nessa noite? Deus convidando eu e você para esse lugar. Dizendo assim para mim e para você, eu quero você lá no chão da sua sala, talvez dentro do seu quarto, num quarto especial, do secreto, onde eu vou derramar a minha presença. Lugares de transformações que você tem pedido a Deus e não tem conseguido. Lugares onde você precisa de transformações culturais e tradicionais dentro de você. Onde você precisa ver aquilo que você não via. Lugares onde você precisa ver a sua vara florescer na presença de Deus, o que Ele te autoriza. Andar no compasso do céu, na presença, no tempo de Deus. Nessa noite Ele está nos estabelecendo nesse lugar, o lugar da presença. Mas Ele chama pessoas, Ele chama mulheres que sejam valentes por essa presença. Você vai precisar de valentia para dizer não para o que o mundo tem pedido, para viver aquilo que os céus têm te convidado. Para muitos talvez vai ser retrocesso. Eu lembro de anos atrás, em 2007, o Senhor falou assim comigo, filha, nós já pastoreávamos uma igreja, e o Senhor falou assim, eu quero que você largue tudo que você está fazendo na igreja. Eu quero que você se afaste de todos os ministérios por 1 ano. E eu falei, Deus, meu Deus, que vergonha, Senhor, como é que as pessoas vão pensar? Eu estou junto com meu marido. E o Senhor falou assim para mim, as pessoas vão chamar de retrocesso, para mim é avanço. Eu estou te atraindo para a minha presença. E olha o que Ele me disse, o que eu vou fazer contigo nos próximos anos depende da sua obediência hoje. O que você está fazendo hoje com Deus está trazendo algo para os próximos anos que você não tem noção. O convite que Deus está fazendo para você hoje é para que você entenda o seu lugar. E nós só entendemos debaixo da presença de Deus. O Senhor está nessa noite nos tirando de um lugar e colocando em outro, dizendo assim, eu quero derramar a minha presença. Algumas de nós hoje precisamos ser restauradas.
Algumas de nós precisamos ser renovadas no Espírito. Essa palavra veio semana passada para mim, renovo. E eu falei, Deus, renovo. E onde eu ia, essa palavra estava tão forte. E eu falei, Deus, o que significa isso? Renovo, é que eu vou fazer algo que eu já fiz outrora novamente. E eu falei, Deus, mas a gente está numa geração que a gente só quer algo novo. Ele falou, mas eu quero repetir algumas coisas. Escute, Deus vai trazer um renovo sobre você. Um renovo sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre a sua vida. Mas só a presença de Deus pode fazer isso. Quantas vezes estamos cansadas e feridas, batendo em portas que não podem, mas a presença de Deus pode. E nessa noite, o Senhor quer derramar a presença dEle aqui, de uma forma diferente. Algumas mulheres vão sair hoje desse lugar embriagada do Espírito. A Bíblia fala assim, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Dons vão ser derramados nessa noite. Você que já estava tão enferrujada, você que não sabe, Deus, qual é o meu dom, o que o Senhor derramou, essa noite vai ser claro como a luz do dia. O Senhor vai vir com a presença dEle nesse lugar, de uma forma diferente. A manifestação da presença dEle vai ser tão grande dentro de você nessa noite. Ele vai começar a trazer para fora aquilo que estava escondido. Eu queria que você ficasse de pé. Oh, Jesus. Eu quero orar por você nessa noite. Você que deseja, escute o que eu vou falar, uma medida a mais da presença de Deus. Você que não quer mais as águas nos tornozelos, mas você quer andar num rio de profundidade com Deus. Você tem buscado isso, você tem fome e sede, mas você não tem conseguido. Áreas na sua vida, palavras que você recebeu que não foram ainda estabelecidas. A presença de Deus, ela vai vir com tanta graça. A presença de Deus vai inaugurar um tempo novo, onde Ele vai te preparar para que as palavras te encontrem e se tornem realidade na sua vida e na sua família. Eu quero orar por você nessa noite. É como se você aceitasse um convite. Eu quero mais. Eu quero a presença. Eu quero acessar o lugar que Pedro acessou. Eu quero ser obediente à voz dEle. Eu queria orar por você. Será que você pode vir aqui? Seja obediente à voz de Deus. Deus, eu não quero mais andar no nível que eu estou. Senhor, eu quero mais. Eu não quero andar no compasso dos homens. Eu não quero andar no compasso do que as pessoas pensam de mim. Algumas mulheres estão aqui, escute, você está vivendo os sonhos de outras pessoas. Você é igual aquela mulher de Cantares. Você está morena. Você tem vergonha da sua aparência, porque você tem cuidado da vinha de outras pessoas. Deus está falando para você nessa noite, eu quero derramar sobre você unção. A minha presença é que dá a verdadeira unção. A valentia que você busca dentro de você não existe enquanto você não se derramar para mim e se entregar de todo o coração. Umas mulheres aqui, você deu só parte para Ele. O Senhor está falando assim, não é a parte, eu quero tudo. Eu quero te encher nessa noite da minha presença. O Senhor te atraiu para esse lugar, porque Ele quer te encher. Em nome de Jesus. Quem aqui está aqui na frente, você ainda não é batizada com o Espírito Santo? Eu queria que você levantasse a sua mão. Você ainda não recebeu o batismo com o Espírito. Amém, amém. Nessa noite aqui, escute o que eu vou falar. Pessoas serão batizadas com o Espírito Santo. Nós vamos fazer numa só voz um pedido. Pai, derrama a Tua presença. Eu prometo que eu vou ser guardiã da Tua presença. Eu prometo que eu vou ser valente pela Tua presença. Senhor, na minha casa, eu quero ser anfitriã da Tua presença. A Tua presença vai ser real na minha vida. Pai, em nome de Jesus. A Tua palavra diz, tão simples, que o Senhor derramaria do Teu Espírito
Nós pedimos nessa noite, vem com uma porção do Teu Espírito novo aqui, em nome de Jesus. Sem manipulação humana, é o Teu Espírito. Começa a soprar uma brisa suave nesse lugar. Isso, Ele já está fazendo. Isso, Ele já está fazendo. Começa a ser cheia. Isso, mais, isso. Ele tem liberdade aqui. Isso, começa a ser cheia. Isso, Espírito Santo, mais. Meu Deus, que graça. Você está percebendo o ambiente? O ambiente mudou. Começa a ser cheia. Isso. Dê lugar para Ele. Isso. Diga: você é bem-vindo, Espírito Santo. Isso. Mais. Deus, aumenta. Seja cheia da presença. O Senhor me mostra claramente mulheres que têm o dom profético. O Senhor dá sonhos para você. O Senhor tem dado palavras para você sobre pessoas, e você não entrega porque você tem medo. Você se sente intimidada. Nos últimos dias você tem se sentido intimidada. O Espírito Santo agora está abrindo a sua boca e te dando autorização. A voz profética não está presa. Nós liberamos agora, Pai, as profetas de Deus, as profetas encavernadas. Saiam da caverna do medo, comece a sair, cada uma delas. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais de 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que 1000. Algumas mulheres, você não compartilhou com ninguém, mas você pensou: eu perdi a fé, eu estou com dificuldade de acreditar, eu não sinto mais a presença de Deus, eu não vejo mais, está tudo tão frio, tão seco na minha vida, eu não tendo forças para buscar a presença de Deus. Nessa noite, o Senhor vai reavivar você, um reavivamento. Isso, é você que Ele está pegando. Você diz assim: meu coração está duro, meu coração está frio. O poder de Deus está aí, o poder de Deus está aí, quebrando. Deixa Ele quebrar, deixa Ele fazer, deixa Ele mexer no seu coração. Deixa, Pai, começa a reavivar agora. Sabe que eu vejo águas do Espírito invadindo esse lugar. Seja cheia. Isso, a fé está crescendo dentro de você. Isso, você não vai desistir. A força que há no Espírito Santo, na presença de Deus, está te realinhando outra vez. Isso, seja aquecida pelo poder que há no nome de Jesus. Essa chama não se apague, não se declare apagará. isso. É
Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Algumas mulheres também que estão aqui. Você que ministra a outras mulheres, você que é líder, você que cuida de um ministério, levanta a mão. Levanta. Isso. Isso. Deixa a mão levantada. Uma medida de graça vem sobre você nessa noite. Ele está arrancando o cansaço com a mão, o desânimo com a mão. Isso, uma medida de graça sobre você. Comece a ser cheia. Isso, uma medida de graça. Isso, isso, isso. Na sua casa. Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, te amamos. Comece a ser cheia. Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, nós te amamos. Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, nós te adoramos. Deixa Ele trazer uma nova canção. Santo Espírito, Oh! Santo Espírito. Vocês já têm canções próprias? Comecem a ensaiar juntos. Com a presença de Deus, o Senhor vai dar canções para vocês. Eu vi canções fluindo, porque a presença de Deus vai ser esse lugar que vai entregar canções que ainda não foram cantadas. Algumas canções vocês não vão correndo mostrar, vão ser canções que vão ficar anos com vocês no secreto. Talvez alguns de vocês já tenham canções. Você já tem alguma canção? Alguns de vocês já podem ter algumas canções do secreto, que você pensa assim, não, essa canção, o Senhor está falando, eu vou dar canções novas. A minha presença vai vir e vai dar canções novas sobre vocês. Sejam sensíveis à voz do Espírito nesse tempo. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre eles uma unção, uma nova unção. Isso, uma unção de liberdade. Uma unção de liberdade. Isso. Comece a serem cheios, cheios, cheios. Deus vai dar canções novas. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não despreze os pequenos começos. Os ensaios serão invadidos pela presença de Deus. Em nome de Jesus, eu quero te abençoar. Você que é uma adoradora, Ele quer te dar canções novas. Ele quer te dar um cântico novo. Saia da caixa da religião. Saia da caixa. Deixe o Espírito Santo fluir através de você. Uau! Uau! Ele pode ser livre aqui. Ele pode ser livre. Ele pode ser livre. Deixa Ele te pegar. Comece a ser cheia. Cris, há tanta autoridade sobre você, filha. Há tanta
falta autoridade. O Senhor pega na tua mão nessa noite e te convida a um passo a mais. Às vezes você fala, pai, eu não quero, porque eu já não dou conta disso. O Senhor está falando para você, não tenha medo, vem. Ele está te levantando para um novo tempo agora. A autoridade, a sua voz vai ecoar com a autoridade, a autoridade, a autoridade. Não é que você vai ser diferente do que você sempre foi, não. É que Ele só vai derramar com autoridade. Ele está te dando autorização. Eu não sei se você tem pedido algo para Deus, mas Ele está te autorizando. Ele está dizendo assim, sim, eu autorizo a autorização de Deus sobre você. Uma palavra para Amanda. Amanda, não se esconda mais. Abre a janela. Você é como Daniel, que precisa abrir a janela. Mas se eu abrir a janela do que eu penso, do que Deus tem feito, de certeza que eu vou para a cova do leão. Ele é contigo nas covas. Não tenha medo. É para essa hora, é para esse tempo. Você é uma guardiã da presença. Você é essa mulher que é anfitriã da presença. Muitas vezes na tua casa não se assenta só o Ramon, não se assenta só a Laura, mas se assenta Jesus. Ele se sente honrado na tua casa. E é injusto isso ser só teu. O Senhor te fez para ser uma referência, não uma influência. O Senhor está falando, seja uma referência. Não tenha medo. Deus vai dar graça. Algumas mulheres que estão aqui, você tem medo de obedecer a voz do Espírito. Ele está falando para você, me obedeça. Aquilo que eu coloquei no seu coração, não tenha medo. Não tenha medo. São dias onde nós precisamos ser valentes pela verdade, obedecer a voz do Espírito. Agora você que já foi batizada com o Espírito Santo, nós vamos orar por aquelas que ainda não foram. Você crê que Deus pode fazer novos batismos nessa noite? Eles perguntaram uma vez, você já foi batizado? Não, só com o batismo de água. Mas agora você vai conhecer o batismo com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Você que ainda não foi batizada com o Espírito, eu queria que você levantasse as suas mãos. Isso. Você pode se aproximar dessa mulher que está com a mão levantada. Você que já foi batizada, levanta aí, não só uma, mas faz um grupinho ao redor dela. Isso, isso, isso. Não deixa ninguém sozinho com a mão levantada. Não deixa ninguém sozinho. Procura aí. Isso, procura. Isso. Procura. Isso. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que o Senhor derramaria do Espírito, um batismo do Espírito Santo. A Tua presença agora. Eu peço, essas minhas irmãs com as mãos levantadas agora sejam batizadas com o Espírito. Isso, comece a ser cheia agora. Isso, você que está com a mão levantada. Isso, não tenha medo. Não tenha medo, isso, Ele está vindo. Comece a falar em outras línguas. Deixa fluir o que está vindo. Deixa fluir, isso, isso. Deixa fluir, não segura. Isso, isso, vai. Mais, isso, isso. Oh! Vai ser cheia, isso. Há um fogo, há uma chama dentro de você. Do seu interior começa a fluir. Isso, rios de águas vivas. Oh! Seja batizada. Seja cheia da presença, mais, até você não suportar.